muitas pessoas vêm me perguntar no direct, mandam as caixinhas de perguntas sobre carência, tempo de contribuição e qualidade de segurado. Primeira coisa, nós precisamos entender que existe uma diferença de carência e tempo de contribuição antes da reforma da Previdência e carência e tempo de contribuição pós-reforma da Previdência, tá? Alguns conceitos, algumas situações que nós estudamos como previdenciaristas e nós precisamos saber podem mudar com o tempo. Infelizmente, assim, a lei previdenciária, a gente sabe que surge decreto, surge portaria, que vai alterando algumas coisas. E a carência e o tempo de contribuição foi uma das coisas que foram alteradas aí pela emenda constitucional e pelo decreto 10.410 do ano passado, que alterou o decreto 3.048. Na aula passada, eu falei sobre as leis que nós precisamos saber para ser previdenciaristas. E lá estava o decreto 3.048, que foi alterado pelo 10.410. Então, anotem aí que esse é um decreto super importante, tá? Então, vamos lá. Carência. Antes da reforma, a carência, ela era o tempo mínimo que aquele segurado precisa contribuir para ter direito a um benefício previdenciário. Então, o número de contribuições que aquele segurado precisa contribuir para ter direito a um benefício. Vamos fazer um exemplo geral. Auxílio-doença, que agora é chamado auxílio por incapacidade temporária, ele necessita, em regra geral, 12 meses de carência, tá? Então, a regra geral, existem as exceções que nós falaremos especificamente na aula de auxílio-doença. Vamos falar sobre a aposentadoria por invalidez, que agora é conhecida por auxílio por incapacidade permanente. Também necessita de carência de 12 meses. A aposentadoria por idade da mulher, por exemplo, precisa de 180 meses de carência. Então, assim, a carência é aquele número mínimo de contribuições que a gente precisa para o benefício previdenciário, e ele está disposto lá no artigo 24 da Lei 8.213. O que é o tempo de contribuição? Bom, a carência, bastava que o segurado trabalhasse, por exemplo, 10 dias num mês, que conta como uma carência, tá? Não é contado dia a dia, diferente do tempo de contribuição. O tempo de contribuição, ele era contado dia a dia, mês a mês e ano a ano. Então, se o segurado tinha 1 ano e 2 meses, contava-se 1 ano, 2 meses, e não, por exemplo, 14 meses de carência, tá? Era separado os dois institutos. Sobre o tempo de contribuição, é importante também falar sobre a conversão de atividade especial em comum, que ela somente é possível até a entrada em vigor da emenda constitucional, da reforma da Previdência. Depois da reforma da Previdência, não é mais possível fazer essa conversão, tá? Gozo de benefício por incapacidade intercalado com períodos de contribuição, tá? Também conta como tempo de contribuição. Contribuição do segurado facultativo. Se o segurado facultativo quer que aquela contribuição conte como carência, ele precisa necessariamente estar recolhendo o percentual correto ou ainda recolhendo as diferenças futuramente quando for fazer o pedido de aposentadoria. Recebimento do salário e maternidade. E depois da emenda constitucional, o que mudou, tá? O que a emenda constitucional e o decreto basicamente alterou, que até 13 de novembro de 2019 era diferente. A partir dali, carência e tempo de contribuição é a mesma coisa. Tudo é levado em consideração a mesma coisa agora, tá? A partir de novembro de 2019. Mas de que forma? Como que funciona? A partir do decreto ali da emenda constitucional, que veio aí regularizado pelo decreto, carência e tempo de contribuição são o mesmo instituto. Mas o segurado precisa respeitar
o salário mínimo de contribuição para a Previdência. Então, se aquele segurado trabalhou 10 dias no mês, e naqueles 10 dias o valor de contribuição dele foi o salário mínimo, foi o mínimo para a contribuição, vai ser contado aquele mês de carência, vai ser contado uma carência. De igual forma, se ele trabalhou 20 dias e esses 20 dias correspondem ao valor mínimo, também conta como carência. Ou se ele trabalhou um dia sequer, naquele dia foi correspondente ao valor mínimo, conta como carência, tá? Então, a partir daí, da emenda constitucional, igualou tudo e basta que o segurado respeite o valor do salário mínimo. Então, tem que sim respeitar o valor mínimo de contribuição, tá? Vamos para outra dúvida muito grande que eu recebo sobre a qualidade de segurado. Pessoas me questionaram esses dias que qualidade de segurado, a pessoa precisa contribuir um tempo para ter a qualidade de segurado. E não, gente. Existem benefícios aí que a gente sabe, benefícios previdenciários que não precisam de carência, que precisam somente da qualidade de segurado. Quais que são? O que é essa qualidade de segurado, primeiramente? É a qualidade daquele cidadão que contribui para a Previdência regularmente. Aquele cidadão que está contribuindo regularmente para a Previdência. Como empregado com a carteira assinada, como contribuinte individual, pagando as guias mensalmente, em dia. Então, assim, todos esses mantêm a qualidade de segurado enquanto contribuírem. Existem, sim, a extensão da qualidade de segurado, a extensão aí do período da graça, de graça, que a gente fala, que eu falo muito lá no meu Instagram. Por quê? Porque esse período de graça a gente usa muitas vezes beneficiando o contribuinte, beneficiando o segurado. Então, precisamos ficar atentos a esses períodos de graça. Então, qualidade de segurado é fácil. Aquele cidadão está contribuindo regularmente, está assinada a carteira dele, ele está trabalhando numa empresa, nem que seja um dia, ele está segurado, ele está com a qualidade de segurado. Por que eu falo isso? Surgiu a dúvida para mim sobre aposentadoria e sobre a pensão por morte, por exemplo. A aposentadoria, necessariamente, regra geral, não precisa da qualidade de segurado. Mas vamos falar, por exemplo, da pensão por morte. Pensão por morte, ela basta que o segurado tenha a qualidade de segurado, tá? Ele não precisa cumprir carência. Mas como assim? Então, se eu trabalhar um dia, eu tenho direito à pensão por morte? Meus dependentes vão ter direito à pensão por morte? Sim. Se você for trabalhar hoje e você sofreu um acidente, ou, enfim, um acidente de trabalho, ou se você, enfim, faleceu, seus dependentes vão ter direito à pensão por morte, porque você estava segurado naquele momento, tá? Ah, mas não precisa cumprir uma carência para pensão por morte, não. Quais outros benefícios que não precisa? Auxílio doença, auxílio por incapacidade temporária e auxílio por incapacidade permanente decorrente de acidente, tá? Auxílio acidente também não precisa. Pensão por morte, que eu já falei, e salário maternidade para empregada, para segurada empregada doméstica, tá? E não precisa cumprir carência. Somente a qualidade de segurado. Então, qualidade de segurado, basta que o contribuinte esteja contribuindo, esteja com a carteira assinada, certinho, que vai estar segurado para o INSS. Daí a importância que eu sempre falo de nós orientarmos os nossos clientes a contribuir para o INSS.